O anime começa com uma garota chamada Tomoyo. Andando pelo colégio, todos estavam em um dia calmo. Mas ao entrar para dentro do clube, encontra um garoto que não bate muito bem achando que tem poderes sobrenaturais. Mas Tomoyo não entra no clima, diferente dos outros membros do grupo que sempre zoam entre si. O garoto decide zoar todo mundo do clube para ver se elas entram no clima. Brincando com a Toko, ela decide chamar a polícia, então não deu para brincar. De repente, aparece Shifuyu, mas ela fica com cara de choro e o garoto começa a pedir desculpas. Sayumi aparece logo após dando uma chave de braço no garoto porque não sabia que ele gostava de ficar assustando crianças. Ao entregar um chá para a garota, ela fica bem por conta de Andou ser doido de natureza. Mas ele acha que não é doido, apenas está lutando contra seu eu interior. O garoto sabe que poderes sobrenaturais existem, todo mundo começa a chamar o garoto de doido. Mas quando menos espera uma luz aparece na sua mão. Vendo que o truque de Andou é ótimo, Andou explica que não está fazendo truque nenhum. Todo mundo pede para Andou parar com isso porque já está assustando todo mundo da sala. No dia seguinte, Tomoto está indo para o clube e encontra Andou fazendo a mesma coisa. De repente, aparece a Toko que acaba caindo novamente e quer chamar a ambulância. Andou falando que seu corpo está pegando fogo, usando seu poder de água para passar o fogo de Andou. Tomoyo para o tempo e tira Andou de dentro da água. De repente, Shifuyu se teleporta para o local. Sayumi pede para que Andou não fique gritando no clube, as pessoas estão o tempo todo reclamando porque Andou fica gritando igual psicopata. Pedindo desculpas, promete que não vai mais fazer isso. Shifuyu arremessa diversas lâminas contra o Toko, mas ela consegue bloquear com facilidade com o seu poder de vento. Andou explica que Shifuyu tem o poder da criação. Ela pode criar qualquer material e até mesmo criar um espaço. Por outro lado tem o poder de Atoko, Over Element. Consegue usar terra, fogo, água, vento e luz. Ela pode manipular os 5 elementos. A Toko usa o seu poder para criar diversas lavas para que possa derrotar a garota. Mas Shifuyu cria diversas rochas para que não tome dano. Tomoyo usa o seu poder para parar o tempo e trazer as garotas de volta ao clube. É apenas um check-up, não precisava empolgar tudo. Enquanto isso, Tomoyo tem o poder de manipular o tempo. Ela não pode voltar no tempo, mas é capaz de acelerá-lo e pará-lo à vontade. O poder de Sayumi não é nada demais, consegue restaurar tudo que ela toca ao seu estado original. Porém, os princípios da restauração ainda são vagos. Andou não sabe se essa é a melhor forma de fazer o check-up dela, mas por enquanto, vão fazer desse jeito mesmo. Andou quer mostrar o seu talento, mas ninguém quer ver. De repente aparece a presidente do conselho estudantil que sempre aparece de forma repentina ao clube de literatura. Ela apareceu no local para ver inspecionar o clube de literatura. Ela está tendo diversas reclamações. Mas ela acaba sentindo um forte cheiro de queimado e não entende o que está acontecendo no local. Andou fala que já sabe o segredo da garota, quer se juntar a eles. Mas não gosta quando as coisas não estão claras. Quer revelar a verdadeira face da garota, para assim a entreter. De repente, Tomoyo dá um soco na cara do garoto para que calhe a boca. Mas ela não entende o motivo que Andou sabe a verdadeira identidade dela. Sempre esteve monitorando eles. Os problemas com o clube de literatura são apenas uma desculpa. Cobriu as reclamações e tentou espiar eles secretamente. Despertaram um talento assim como ela. Ela vai mostrar o talento dela para todos eles, mas quer um combate. Andou decide ir na frente para que possa derrotar a garota. Andou usa o seu poder. No entanto, Kudou rouba logo em seguida. Esse é o poder da garota, roubar habilidades. Mas ela acha inútil, por conta de ser apenas uma bola de chamas e mais nada, não tem nada para fazer. Andou ficou triste, sempre dormiu pensando no seu poder. Sayumi decide lutar contra a garota, por conta de ser mestre em diversos tipos de luta. Então, imobiliza a garota que pede desculpas por tudo. Ao sair do local, pergunta para saber o que acabou de acontecer no clube. Mas ela não sabe. Ouviram que o talento que a Kudou despertou um mês atrás. O poder dela por si só é inútil. Mas ela viveu com medo e confusa por causa do estranho fenômeno. E então, por volta de uma semana atrás, alguém aparentemente mandou um e-mail anônimo para ela. Desde esse dia, para a Kudou que começou a seguir todos eles monitorando. Lembrando das palavras da garota, ela pediu desculpas por ter feito algo assim, desde que despertou o seu poder, ficou com medo e não sabia o que fazer. Então ficou monitorando todos eles. Mas no momento, Kudou não é o problema e sim quem mandou o e-mail. Então no final das contas é possível que os talentos tenham sido despertados por alguém. Eles não sabem o que vai acontecer com eles. Gostariam de saber se pode acontecer algo com eles.
No fundo, uma pessoa está observando todos do grupo. De cabeça para baixo, como o garoto pensou, derrotaram facilmente Kudou. Então decidiu fazer uma visita porque estava preocupado. Se não fosse assim, não seria divertido. No dia seguinte, Andou não tem o que fazer e decide dar apelido para todas as pessoas presentes no clube. No entanto, ele percebe que é um apelido pior do que o outro e fica bem triste com isso. De repente, Sayumi aparece com diversos apelidos e Andou gostou bastante, achando bem fofo. Logo em seguida a garota fica com muita vergonha e sai do local logo em seguida. Todas percebem que Andou pisou na mina, mas o garoto não sabe o que fez de errado dessa vez. Ao ver os apelidos de Shifuyu, mostra alguns apelidos para o garoto. Andou não gosta muito e mesmo assim elogia a garota por conta dela ser bem fofinha. Quando menos espera, Sayumi aparece na sala de aula. Tomoyo cria um apelido para o poder. Ela escolhe inglês Paradox. O garoto entra em estado de choque por conta desse apelido maravilhoso. Andou nem espera muito e fala que ela conseguiu vencer a concorrência com facilidade. Agora, Andou não tem mais nada para ensinar a garota. Mas ela não quer nenhuma bênção ou coisa do tipo. Todo mundo aplaude a garota. E quando menos espera, surge Kudou no local, falando que como sempre o clube é muito barulhento. Conseguiu ouvir tudo do lado de fora, então quer que façam menos barulho. Perguntando para saber se foi para o local para avisar o mesmo. Respondendo que não, mas ela tem um assunto para tratar com Andou. Sobre a carta de amor que o garoto enviou, decide que vai responder agora. Andou não entende o que está acontecendo, mas ela decide que vai aceitar namorar com o garoto. Tomoyo fica com vergonha e pergunta para saber o que está acontecendo de forma tão repentina. Kudou se aproxima e pergunta para saber se ela gosta de Andou. Ficando envergonhada, diz que jamais vai sentir esse sentimento pelo garoto. Prefere despertar seu lado Yuri e se apaixonar por esse ambiente de passados obscuros do que Andou. Kudou sabe que ela não tem direito nenhum de opinar. Tomoto fica brava com o Andou. Mesmo assim, ele não entende o que está acontecendo no momento. Kudou gostaria de saber se ele está mentindo. Encontrou a carta do garoto no meu armário de sapato. Andou não disse isso, ela acabou interpretando a carta de um jeito errado. Ao explicar para a garota ela consegue entender. Kudou fica animada para namorar com Andou. Shifuyu chega perto da mesma e fala que ela não pode roubar Andou. De repente, Kudou e Tomoyo começam a brigar entre as duas. Ao ativar o seu poder para tocar na garota, Kudou consegue pegar para ela o poder com facilidade. Andou pede para que a mesma entregue o poder para a garota. Estando apaixonada, faz isso para agradar Andou. No dia seguinte, Andou está saindo da sala de aula. Quando menos espera, Kudou aparece no local querendo acompanhar o garoto até a sala do clube. Andou acha que ela só vai ter mais trabalho. Ficando triste, quer apenas passar mais tempo com ele. Andou e decide deixar, já que ela fez uma cara fofa. Andando juntos, ambos trocam seu e-mail e ela sai para a sala do conselho toda apaixonadinha, e as suas amigas veem tudo. Ao entrar para dentro do clube todo mundo disfarça. Tomoyo acha meio constrangedor o fato dos dois ficarem o tempo todo agarrados. Andou pergunta para saber se ela está com inveja. Isso foi o suficiente para ela ficar toda envergonhada, nervosa. Ela jamais vai sentir inveja de uma pessoa como Andou. Andou explica que não disse isso. Mas em geral, pessoas solteiras ficam com inveja. Tomoyo voltar ao normal por conta do garoto ser tapado e não entender nada. Andou pergunta para saber se está tudo bem com a Toko. Mas a garota está a todo tempo no mundo da lua e fica derrubando chá no chão o tempo todo. Todas elas estão muito estressadas com o garoto e não querem nem olhar para sua cara. Vendo o jeito que a situação ficou, Andou decide que vai dar um jeito nisso tudo sozinho. Já que ele começou isso, vai dar um ponto final. Ao conversar com a garota e se desculpar pelo mal entendido, ela fica triste por conta da carta não ser de amor. Pedindo novamente desculpas, ela não quer que faça isso. Um homem não deve se curvar dessa forma. A culpa é dela por ter entendido tudo errado e criado falsas expectativas. Kudou que deveria se desculpar por causar tantos problemas a ele. Na verdade, não liga tanto para isso. E não está magoada e nem nada do tipo. Mesmo falando essas coisas, está com os olhos cheios de lágrimas e Andou percebe que ela realmente liga e está tremendo de raiva. Lembrando que a sua mãe está a chamando, sair do local igual o cão arrependido e Andou fica triste por ter magoado Kudou. De repente, Tomoyo aparece no local falando que Andou é inimigo de mulher. Mas ela sabe que o garoto não precisa ficar se culpando dessa forma. Andou gostaria de saber se ela está tentando confortá-lo, mas se tiver tentado não está funcionando, apenas piorando. Mas como o homem se sente machucado por ter machucado o coração de uma mulher. Andou
decidiu dar um nome para o poder da garota, por conta deles sempre estarem em grupo, mas ela sempre esteve sozinha e sem amigos. Conseguiram lidar com os seus poderes, mas ela não teve ninguém para conversar. Então queria que pelo menos o nome do poder dela combinasse. Ela é uma companheira na mesma situação que a deles. Mas parece que o tiro saiu pela culatra e a garota entendeu errado. Tomoyo não acha isso verdade. A carta pode ter causado um mal-entendido com Akudou, mas acha que pelo menos 1/10 dos sentimentos sempre alcançam a pessoa para a qual está tentando se expressar. Se caso aprendeu algo com isso, quer que comece a se controlar um pouco. O garoto sabe que mesmo que todo mundo mude ao seu redor, ainda será o mesmo. Ao voltar para casa, recebe uma mensagem de Kudou pedindo desculpas pelo mal-entendido e vai usar o nome que deu a ela. A cena muda para a diretora que chamou Andou para sua sala para conversar sobre a última prova. Mesmo ela vendo todas as respostas, não consegue ver como um estudante faz isso. Colocou diversas palavras como despertar e poderes. Mas ao seu ponto de ver, as respostas não estão totalmente erradas. Mas ela desiste de tentar saber. Na verdade, já tinha desistido e resolveu conversar pela última vez. Está deixando a correção de Ando com o Takanashi. Então dorme logo em seguida. De repente, aparece Sagami no lado do garota. Pergunta para saber se ele tem algo para conversar com a Satomi. Mas ele já acabou. Satomi foi ao local para conversar sobre a volta de sua amada. Ao pedir para a diretora, entrega para ele e pede apenas que não fique jogando games na classe novamente. Mas ele estava apenas alimentando seu amor. A diretora só consegue ver o quanto os dois são estranhos. Ando lembra que o seu amigo estava saindo com uma garota do primeiro ano, mas eles já terminaram. O mesmo explica que acabou tomando um fora, como de costume. Mas ele acha um pouco cruel pelo fato dela ter se declarado primeiro. Ando aposta que enquanto voltaram para casa, o garoto comprou uma figure de Bishoujo. Mas dessa vez Andou está errado, comprou um golpe. Ambos começam a discutir por conta de ser a mesma coisa. A professora fica admirada por conta de ambos se darem bem. Ambos ficam discutindo um com o outro por conta de se odiarem profundamente. A discussão não acaba mais e a diretora não consegue saber do que eles estão falando. Então dá uma bicuda no rego dos dois para que saiam da sua sala. Ao sentar nas escadas, o garoto precisa ir atrás do colégio por conta de ter sido chamado por uma garota. E quando menos espera, nas costas de Andou, aparece Sayumi, perguntando para saber o que ela está fazendo. Só estava observando a interação dele com o Sagami, para criar uma história fantasiosa entre os dois. Mas é hora de ambos irem para o clube, certamente já devem estar todos no local, faltando apenas os dois. Hoje é o dia de recreação do clube de literatura. Ao chegar no clube, Andou está jogando contra Tomoyo. Vendo que ela é muito ágil, Andou pensa que ela vai fazer a maior batida da história, mas acaba acertando a rede e voltando a bola para sua cara. Andou observa e desse jeito que ela joga faz parecer ser inútil, mas ela fica irritada por conta de tênis ser mais difícil do que parece. Para que ambos possam competir, precisam estar no mesmo nível que Sayumi e Atoko. Todo mundo fica impressionado por conta da Shifuyu ter criado a quadra e os equipamentos. Mas está na hora de mudar a parceria. Andou está bem motivado com tudo isso. O próximo round começa. Atoko arremessa a bola com fogo e Ando fica bravo com esse poder de chamas. Ando decide que vai usar o seu poder de chamas para que possa atacar a garota. Mas de repente o seu cabelo começa a pegar fogo. Ao voltar para a sala do clube, Ando acabou que iria morrer depois desse bombardeio de fogo. Depois de tudo que fez, Sayumi foi obrigada a restaurar boa parte do local. Tomoyo fica impressionada por conta de Andou ter escrito a Bíblia errado. Andou lembra que Sayumi ensinou o garoto a escrever dessa forma. Ela começa a dar risada por conta de ter ensinado Andou a escrever de forma errada propositalmente. Ao sair do clube, todo mundo decide ir para o karaokê para que possam se divertir um pouco. Mas nas costas deles está aquele mesmo homem observando todos os passos que eles dão. No meio do caminho, Andou precisa ir falar para alguns dos seus amigos os novos apelidos. Atoko percebe que ele é realmente bobo, um garoto do bem. Lembrando que no fundamental tinha um apelido que era chamado de Espetinho. Mas naquela época não gostava de ser chamada assim, mas hoje em dia não liga para isso. Até que Andou apareceu e não queria permitir esse apelido sem graça e deu um novo apelido para ela. Todo mundo achou bem sem graça e depois disso ninguém mais zoou a garota, preferiram chamar Otoko pelo nome mesmo. As garotas perguntam para saber se acha que Andou fez tudo isso de propósito. A garota não acha que ela pensou tanto assim. Está certa que Andou só estava fazendo o que queria fazer. Mas ainda assim, pensou que Andou a salvou.
Sayumi acha que ela tem razão, Andou é um idiota incorrigível, mas ele é inesperadamente um homem confiável. Ela lembra que estava cogitando em tentar trazer pessoas mortas de volta à vida. Mas ele pediu para que jamais tentasse fazer algo assim, por conta de ser errado. Agora consegue compreender melhor. O poder de reviver os mortos não deve existir nesse mundo. Se caso tentar obter sucesso, não sabe se conseguirá manter a sua estabilidade mental. Shifuyu lembra que ele também havia dito algo para ela. Andou pensa bastante sobre os talentos das garotas e isso elas acham algo de outro mundo. Ele sempre tenta ajudar, sempre faz as melhores estratégias para que possam usar da melhor maneira possível. Tomoyo sempre briga e pega no pé do garoto, mas no fundo sabe que ele está aguentando todo o fardo. A cena muda para Andou entrando na sala do clube e encontra um homem misterioso no local, perguntando para saber se esse caderno é dele e responde que sim. Ao ler os nomes que estão no caderno ele acha bem legal, por conta de Andou ter uma boa criatividade. Andou fica assustado por conta desse cara ser um homem que tem uma ótima criatividade. Ele se apresenta como Kiryu El-Kaiser. Nesse mundo ele atende por esse nome. Ao sair para comer juntos, Andou acha incrível o fato desse homem ter uma excelente criatividade. Andou sente que o encontro junto do homem foi algo do destino. Andou, assustado, pergunta para saber o motivo que ele está indo para o clube de literatura. O homem explica que é um ex-aluno. Andou acha que é realmente um destino. Atendendo a ligação, pede para que Andou espere um pouco. Ele recebe uma ligação do Comitê de Gestão de Guerra. Um de seus homens supostamente está pedindo trégua com aqueles que estão tentando destruir o próprio sistema de guerra, enquanto secretamente tentam esmagá-los com força total. O homem decide que vai fazer isso por eles, vai planejar esmagar todos uma hora ou outra, vai deixar claro para todos eles quem é o imperador dessa guerra. Quem entrar no seu caminho será esmagado como se fosse um pedacinho de cocô. Desligando o telefone, pede desculpas por conta de ser o seu chefe que ligou. Andou pergunta para saber se é realmente um Chunin. O homem explica que um Chunin tem as variações, mas todas elas compartilham uma mesma base. Começa com a autonegação. Por não conseguir aceitar a si próprio e o mundo que vive, começa a criar um diferente eu e um cenário fictício. Porém, essas emoções também anseiam ferozmente por autoafirmação. Da mesma forma que deseja ser alguém diferente, Andou precisa desejar que alguém aceite o Andou de agora. Essa contradição não resolvida entre autonegação e autoafirmação é a raiz do Chunin. De repente, aparece Tomoyo no local, perguntando para saber o motivo que está com um homem estranho. Ela sempre aparece no local para que possa estudar um pouco, perguntando para saber se conseguiu encontrar o seu livro. Andou responde que esse homem encontrou ele. Ela fica surpresa por conta de ser Hajime o seu irmão. Ela gostaria que pelo menos tivesse ligado antes de aparecer. Mas ela gostaria que voltasse para casa. O seu pai não está mais com raiva. Mas o garoto adolescente está revoltado e não quer voltar para casa. O garoto está bem triste por conta da conversa entre eles ter terminado tão cedo graças a Tomoyo. Mas antes de sair explica para Andou um pouco mais de seu poder, que pode destruir o mundo com ele. Um dia as rodas do destino vão levar Andou a se encontrar com ele novamente. Vai estar esperando por Andou neste momento, vendo que ele é o irmão mais velho da garota. Ela fica bem desanimada ao responder que sim, querendo saber um pouco mais sobre os dois. Tomoyo explica que ambos são meio-irmãos. Os dois têm o mesmo pai, mas as mães são diferentes. Kiryu é o sobrenome da família da mãe do Hajime. Ele vivia com eles desde que eram pequenos, mas o Hajime sempre carregava o sobrenome de sua mãe. Andou percebe que a situação é complicada. Se caso quiser contar ele vai ouvir, mas se não quiser não tem problema. Mesmo ela não querendo, decide contar para Andou que Akimi sempre foi uma pessoa incrível. Intelecto aguçado, bonito, bom em todo tipo de atividade física. Sempre estava em primeiro ou segundo nos exames nacionais do ensino médio. Durante o ensino médio, ele estava no clube de literatura. Durante o fundamental ele competiu nas nacionais de atletismo. Mas há um ano ele disse: esse mundo está errado. Então saiu da faculdade e de casa. Tomoyo lembra que a Hajime chamou Andou de Dark and Dark. Mas ela quer saber se não contou os seus podres para o garoto. Andou jamais iria fazer algo assim, sabe guardar segredo. Andou acha que o garoto é uma pessoa incrível, acabou de deixar toda a conta para ele pagar e Tomoyo pede desculpas por tudo isso. A cena muda para Shifuyu que chega em casa. Mas não encontra ninguém e no dia seguinte fala para Andou que largou a escola. Ao levar a garota até a sua escola nas costas, entrega a garota e encontra Kuki, uma amiga de Shifuyu. Andou percebe que ela tem um nome legal e começa a fazer a dança da cobra doida. Achando Andou bem esquisito e saem do local logo em seguida. Andou percebe que nunca chegou a perguntar o motivo que Shifuyu quer sair do colégio.
Ao chegar no colégio, Andou acaba se esbarrando na professora, mas ela fala uma coisa para Andou, que não é normal uma garota do ensino fundamental ficar o tempo todo com os estudantes do ensino médio. Ao se reunir na sala do clube, Andou decide fazer uma brincadeira para que todo mundo presente no local comece a usar cosplay de forma aleatória. Andou acabou ficando com um uniforme de empregadinha, enquanto as meninas ficaram algumas com roupas deveras sensuais e outras até que bem estranhas. De repente, aparece um professor no local pedindo para que abra a porta. No entanto, Shifuyu acaba errando o poder e deixando todos da forma que veio ao mundo. Andou viu todas as suas amigas de uma forma quente, dando um soco na cara do garoto. Todos vestem a sua roupa. A professora pergunta para saber o motivo que demoraram tanto para abrir a porta. Hajime dá a desculpa que o chão estava cheio de livros, então não acabaram demorando um pouco. Ela conversou com a diretora do colégio da Shifuyu. Ela havia dito que a garota saiu mais cedo por conta de estar com dor de barriga. Perguntando para saber se melhorou, responde que sim, mas gostaria que ela não fizesse mais isso. Andou pergunta para saber se ela está com dor de barriga, mas logo em seguida, ela decide voltar para casa. Ao chegar no local, a sua amiga acaba tocando a campainha. A cena muda para Andou, que está louco para descascar a banana. Mas de repente, aparece Shifuyu no local, falando que acabou de brigar com a sua amiga por conta dela ter falado que era melhor que ela nunca mais falasse com o pessoal do grupo de literatura. Ela disse que deveria parar de visitar o colégio. Ela acha bem estranho Shifuyu brincar com as pessoas do colegial. O garoto acha melhor que ela volte para casa para conversar amanhã. No entanto, ela acabou deixando a sua amiga falando sozinha em casa e foi até a casa de Andou. Não entendendo o motivo que ela deu um chá de sumiço na sua amiga. Acha melhor que ela deve voltar o quanto antes para casa. Andou pergunta para saber se quer que ele vá até a casa da garota. Ficando animada, teleporta ele só de cuequinha e a garota aparece no local, pensando que era sua amiga, mas acaba encontrando Andou só de cuequinha. Fechando a porta, Andou acha que acabou piorando ainda mais as coisas. De repente, ela aparece nas costas do garoto e Cookie acaba escutando e sempre teve certeza que era melhor ela não andar com esse tipo de pessoa. Gostaria de saber se não é o suficiente só brincar com ela e precisa de outras pessoas também. Para Shifuyu não é o suficiente, precisa dos seus amigos para se sentir feliz. Shifuyu também acha muito legal brincar com ela, mas também gosta muito de estar com os seus outros amigos. Tem um motivo para estar com eles. Tem coisas que não entende sem Andou e os outros. Perguntando o que ela tem que fazer com eles, Shifuyu não quer dizer. Cookie fica bem triste e sai chorando do local logo em seguida. No dia seguinte, Andou agradece a Shifuyu por não contar à garota sobre os talentos. Shifuyu jamais vai fazer algo assim, mas Andou sabe que foi o poder que causou toda essa bagunça repentina. Shifuyu está bem triste, diversas coisas que ambas faziam juntas, agora não fazem mais e isso deixa ela bem triste. Sem Cookie para guiá-la, quase acabou se perdendo dentro do colégio. Com uma expressão triste, pergunta para saber se nunca mais vai ser amiga da garota. Andou se ajoelha aos pés de sua amiga e fala que uma princesa assim como ela não pode ficar chorando desse jeito. Andou vai ajudar a garota a fazer as pazes com a sua amiga. A cena muda para Andou tentando conversar com Cookie. No começo ela não quer conversar com o mesmo, mas logo acaba recebendo. Andou tenta explicar para ela que até amigos às vezes acabam guardando o segredo um dos outros. Mas ela não liga para isso. Amigos têm que contar as coisas um para o outro. E além disso, não gosta de ver Shifuyu com pessoas esquisitas como eles. Andou decide contar o segredo para a garota. Andou fala para ela que é um lolicon. E garotas da idade dela são perfeitas para o mesmo sendo uma brincadeira ela acredita e leva muito a sério. Mas acha esse segredo bem inútil. Quando menos espera, surge Shifuyu no local, que está junto da professora. Shifuyu comprou um ursinho para sua amiga, para que pudessem fazer as pazes. Shifuyu gosta muito das pessoas do clube de literatura, mas também gosta muito de Kiku. Chorando, não quer perder a amizade da garota. Ambas começam a chorar e se desculpam uma com a outra. Depois de um tempo, tudo se resolveu conforme o previsto. Andou lembra de quando Shifuyu começou a aparecer no grupo que foi apresentada pela professora. Ela é filha da sua irmã, havia prometido brincar com ela, mas foi chamada para uma reunião e precisou deixar Shifuyu com eles. Todo mundo sempre brincou muito com a garota e isso a deixava feliz e foi assim que se conheceram. No dia seguinte, todo mundo está zoando Andou por conta dele ter falado que é um lolicon. Andou pergunta para saber o motivo que ela está pensando em sair do colégio. Shifuyu explica que estava faltando para estudar e assim fazer uma prova para pular de ano. No dia seguinte Andou aparece na sala do clube com uma guitarra.
Ninguém quer falar sobre ele porque senão o Faustão não para mais de falar. No entanto, a Toco acabou falando sem querer e o garoto se empolgou novamente. Mas quando menos espera, Shifuyu aparece no local, querendo a guitarra do garoto para ela. No começo, ele não quer dar a guitarra para a garota. Mesmo ela fazendo uma cara fofinha não quer fazer isso. Então ela decide fazer um jogo, se caso ele acertar qual é a guitarra dele pode ficar com ela, mas se caso errar fica com Shifuyu. O garoto acaba ficando bem concentrado, mas acha que ela deve ter feito alguma pegadinha e acaba quebrando as duas. Shifuyu acaba ficando bem triste porque ele não confiou nela. Mas dessa vez, quem realmente ficou triste foi Andou. Por sorte uma de suas amigas conseguem restaurar todas as coisas que toca. Ao sair do colégio, Andou acabou esquecendo a sua mochila e saiu correndo para pegar. Enquanto isso na sala do clube, Tomoyo está tendo a mesma loucura que Andou sempre tem. Mas quando menos espera ele aparece no local e vê toda a cena. Mas ela acaba ficando com muita vergonha e se esconde com vontade de morrer. Andou nota que ela é uma boa Chun e mesmo se esconde na maioria das vezes. A garota Aka que está fazendo ridícula, Andou jamais vai fazer algo assim, apenas está achando legal o fato dela ser igual a ele. O garoto fica bem animado com isso, mas ela sempre chora porque não queria que ninguém soubesse o que ela faz às escondidas. Ao olhar o notebook da garota, fecha na hora e pergunta para saber se viu alguma coisa. Andou explica que só viu de relance, mas consegue contar o que está escrito e é enforcado logo em seguida. Começando a chorar, acha isso deprimente. Andou conseguiu ler tudo em uma velocidade fora do normal. Ela explica que vai se tornar uma mangaka. Gostaria de saber se Andou vai apoiá-la. Andou responde que não. Sente que nessa situação não deveria facilmente dizer que vai torcer pela garota. Em um momento assim, no qual um amigo indeciso está indo trilhar um caminho inseguro. Se caso fosse do tipo que fica dizendo por aí sobre a profissão que gostaria de seguir, talvez torcesse por ela. Mas ela não é do tipo de pessoa que faz isso. Todo mundo pode torcer pelos sonhos dela, apenas as pessoas mais próximas se preocupam com ela. Se caso ela realmente tiver esse sonho, não pode torcer por ela de uma forma irresponsável como essa. Elka fica bem envergonhado e não entende como ele consegue ser um idiota o tempo todo e do nada consegue ser tal sério. Andou fica envergonhada e fala que sempre está sério. Se caso ela quiser, também pode dar uma revisada nos roteiros e ver se está bom. Perguntando se passou no primeiro teste, responde que não. Andou dá uma dica para a garota e dá um exemplo com o seu poder. Ele fala diversas frases muito forçadas, mesmo assim, mostra o seu poder e é algo simples, é assim que deve ser o mangá. Algo simples. Ela fica bem animada com as palavras de Andou. No dia seguinte, Andou se encontra com Tomoyo, mas ela sai correndo do local. Nas escadas, Andou fala com a garota. No começo ela não quer falar, mas explica para ele que conseguiu falar no primeiro teste para se tornar uma autora. Andou fica muito feliz por ela e decide que vai fazer uma festa para Tomoyo. Tomoyo pergunta para saber se vai chamar outras pessoas. Andou lembra que ela havia dito que era segredo. Andou vai fazer algo sábado para que possa comemorar isso. Perguntando para saber o que devem fazer. Andou responde que vão ser apenas os dois. Ela fica bem nervosa para sair com Andou. Mas na sua mente sabe que ele é apenas um otaku doidão e não precisa dar moral. Mesmo assim, ainda quer se vestir bem para ele. No dia seguinte, ela saiu bem cedo e ficou com raiva por conta de Andou estar atrasado. Quando menos espera o garoto aparece no local e ela percebe que o mesmo é uma pessoa bem bonita quando quer. Mas na realidade, foi a irmã dele que o vestiu. Saindo do local, ambos se divertem bastante. Por conta de sempre irem sozinhos para lugares otakus. Tomoyo esconde das suas amigas que é otaku. Então, Andou é o seu único amigo otaku. Ao sair do local, ambos andam sozinhos. No entanto, a Toco acaba vendo os dois e fica em estado de choque. No dia seguinte, Andou decide ir até a casa de Sayumi por conta dela estar doente. Então decide ir até a casa da garota para que possa conversar e saber o que aconteceu. Ao chegar, percebe que ela mora em uma mansão. Olhando tudo que tem na casa da garota, Andou percebe que ela já fez parte do conselho estudantil. Gostaria de saber o motivo que ela não entrou no conselho estudantil no ensino médio. Assim que Andou tocou nesse assunto, ela pede para que Andou vá embora para casa. Gostaria de se deitar por causa do remédio. Andou percebe que ela ficou brava com a situação, então decide sair do local sem fazer nenhum barulho. No dia seguinte, Sayumi não foi somente ao clube, todo mundo está preocupado com ela. Mas elas lembram que Sayumi estava no colégio hoje e gostaria de saber se Andou fez alguma coisa para a garota. Andou lembra que ela parecia estar muito bem. Ambos conversaram normalmente. Quando iria dizer algo, Andou decidiu não falar nada.
Ao sair do clube, Andou liga para a irmã de Sayumi e pergunta para a garota se Sayumi tem algum gatilho quando fala do conselho estudantil. A garota explica que a sua irmã fazia era presidente do conselho. Mas por causa disso, parece que ela teve várias discussões com outros membros do conselho. Ela estava buscando a mesma perfeição nos outros membros, então os membros que nem conseguiram acompanhar isso acabaram se afastando dela. Como as coisas não foram bem no ginasial, ela decidiu criar corretamente um conselho estudantil no ensino médio. Andou pede para que ela espere um pouco, agora sabe que Sayumi gostaria de ser presidente do conselho esse ano, deve ter algo estranho. A cena muda para Andou conversando com Kudou. Andou pergunta para saber se sabe o motivo que Sayumi não gosta do conselho. A garota acha que o mesmo deve ter preferido priorizar o laço entre seus amigos. A data limite para a inscrição era até o fim de dezembro, a campanha durou até o meio de outro, então depois dos debates, houve uma votação. Andou lembra da garota triste e sabe que isso é tudo a sua culpa e sair correndo do local logo em seguida. Nos é mostrado um pouco mais sobre o passado. Sayumi queria apagar o talento que eles receberam, no entanto, Andou era contra isso. Mesmo ela derrotando o garoto diversas vezes, Andou não desistiu da sua opinião. Nos é levado para o presente, Andou encontra a garota e pede desculpas pelo passado. Se não fosse ele, ela teria se tornado presidente do conselho. Ao levar o garoto para o parque, Sayumi gostaria de esclarecer alguns mal-entendidos. Não está brava com Andou. No dia Sayumi estava bem sonolenta por causa do remédio e acabou falando algumas coisas sem sentido e sendo mal educada. E não foi ao clube hoje, por conta de ter ido para o clube. Andou fica aliviado por conta de não ter sido culpa dele o fato da mesma não ter ido para o colégio. Mesmo assim, gostaria de saber se é verdade que não foi presidente do conselho por sua causa. Foi a culpa do Andou, mas ela não tem rancor nenhum. Graças a isso ele falou algo muito gentil a ela. Mesmo tendo despertado o poder e não sendo algo normal da humanidade. Gostaria de saber se ela realmente pode aceitar, do fundo do coração dela, que não deveria possuir o seu poder. Andou sempre ficou questionando isso. Com o poder que tem, pode apagar a qualquer momento os poderes, então não tem para que ficar preocupada. A garota estava com medo o tempo todo do seu poder e os deles. Se algum deles decidir usar o talento para o mal, gostaria de saber o que devem fazer. Se saca o seu poder sair de controle, não vai saber o que vão fazer. Mas o garoto acha melhor brincar com os poderes que receberam. Tem diversas coisas que podem fazer com os poderes. O motivo que ela gostaria de ser a presidente do conselho estudantil era para limpar o seu trauma da época do ginásio. Mas no final, tentou ser presidente do conselho apenas por satisfação pessoal. Mesmo assim, Andou acha que não existe uma pessoa digna nesse mundo. Ninguém é perfeito para isso. Acha ela de agora uma pessoa bonita e charmosa. Mesmo assim, ela gostaria de ser uma pessoa digna no futuro. Andou poderia se apaixonar por ela se caso continuasse falando essas coisas. Então, eles viajaram muito longe no tempo quando ela apertou o botão de incêndio por causa de um programa que viu na TV. Não imaginava que faria tanto barulho e se assustou ao perceber que levaria uma bronca. Andou já sabia que ela estaria escondida embaixo das escadas e foi procurá-la. Depois de entender tudo o que aconteceu, decidiu que a acompanharia para se desculpar com os professores, para que ela não se sentisse mal. Ela sempre acordava de um jeito tranquilo, diferente de Andou, que era despertado com um chute carinhoso da irmã mais velha, Machi. O motivo da invasão dela no quarto era simples. O motivo da invasão dela em seu quarto era simples, queria que ele convidasse a Toko para jantar, já que seus pais estariam ocupados com uma reunião de vizinhos. O problema é que aqueles dois irmãos eram péssimos na cozinha. A Toko aceitou o convite com entusiasmo, pois fazia um bom tempo desde sua última visita à casa de Andou. Seu ânimo era tão evidente que até a ruiva notou o quão animada ela estava ao longo do dia, seja nas aulas ou no clube. O grupo estava envolvido em atividades comuns, como a escrita de uma light novel. Todos apresentaram suas ideias, exceto Tomoyo, que parecia estar passando por um bloqueio criativo. Andou percebeu sua dificuldade e quis conversar com ela, então pediu a Toko que fosse para casa antes, pois não entenderia a conversa e acabaria entediada. A falta de sintonia entre os dois era algo que já durava anos. No passado, Andou costumava emprestar light novels para Toko ler, mas ela sempre se perdia em certas partes, acabando por se entediar. Ele, por outro lado, nunca soube lidar com a frustração dessa incompatibilidade. Falar sobre o que gostava com ela era complicado, pois pareciam viver em mundos diferentes. Tomoyo, por outro lado, o compreendia melhor. Ela entrava na brincadeira de Andou, pelo menos até perceber o quão absurda era a situação. Dessa vez, ele queria falar com ela sobre a história que estava escrevendo, pois tinha percebido que Tomoyo não quis participar por medo de não ser a melhor. Ela, no entanto,
se recusava a usar o bloqueio criativo como desculpa. Sabia que tudo se devia à sua falta de talento e dificuldade em ter novas ideias, algo que poderia ser aprimorado com o tempo. Por isso, Andou insistiu para que ela desabafasse, para que ao menos pudesse ajudá-la um pouco. Os dois conversaram até tarde, e quando Andou finalmente voltou para casa, o jantar já estava quase pronto. Atoko mencionou que esperou por ele por um bom tempo, mas Andou estava distraído, ainda trocando mensagens com Tomoyo. Atoko tentava puxar assunto, mas ele apenas respondia de maneira condescendente, já sabendo que ela não compreenderia nada. Após muita insistência, acabou dizendo isso de forma direta. O silêncio tomou conta do ambiente quando Atoko soltou a concha no chão. Com lágrimas nos olhos, Atoko gritou que não entendia nada do que ele dizia. Para ela, tudo aquilo parecia um monte de frases sem sentido. Queria saber por que ele falava como um vilão, o que havia de tão incrível em Nomes Sangrentos e o que significava gostar do poder da escuridão. Essas e outras perguntas tomavam sua mente, pois sempre tentava levar a sério as palavras de Andou. Tudo o que ela queria era que ele falasse de um jeito que ela pudesse entender. A cena era intensa, além da excelente atuação da Seiyu. Andou ficou em choque com o que acabará de presenciar, demorando um pouco para reagir. Quando finalmente se moveu, Atoko já tinha saído correndo. Ele partiu atrás dela, lembrando-se do incidente do alarme de incêndio. Buscou por toda parte, até que seu instinto o levou diretamente para debaixo das escadas. Lá, encontrou Sagami, que comentou ter visto Atoko correr e perguntou se os dois haviam brigado. Andou explicou que ela simplesmente se alterou e saiu correndo. O loiro, no entanto, não parecia surpreso. Pelo contrário, sua primeira reação foi um seco "já era hora". Para ele, isso já era esperado, pois todos percebiam o desconforto de Atoko, menos Andou. Ela sempre se esforçou para acompanhá-lo, enquanto ele sequer notava o peso que colocava sobre ela. A pressão era tanta que, mais cedo ou mais tarde, explodiria. Para Andou, Atoko parecia estar bem, mas a verdade era que ele simplesmente se iludia, fingindo que vivia em um anime. No entanto, o estresse afeta a todos. A única conclusão possível era que Atoko havia chegado ao seu limite. Desesperado, Andou continuou a procurá-la, ligando para os outros para perguntar se alguém a tinha visto. No meio da correria, acabou tropeçando e caindo no canal próximo ao rio. Enquanto isso, Atoko, já um pouco mais calma, refletia sobre a situação. Sentia que tinha arruinado tudo. Sempre esteve ao lado de Andou, mas nunca conseguiu compreendê-lo completamente. E, para piorar, nem mesmo sabia onde estava. Foi então que encontrou alguém que lhe pareceu suspeito. No entanto, era apenas o irmão da ruiva. Enquanto isso, Sayumi e Tomoyo correram para ajudar Andou. Sayumi curou seus ferimentos, mas não havia nada que pudesse fazer quanto ao seu estado mental. Tomoyo exigiu explicações, e Andou confessou que sempre tentou fazer Atoko gostar das mesmas coisas que ele, sem perceber que estava apenas forçando seus interesses nela. No fim, ele só tinha sido um incômodo para ela. Foi então que a ruiva lhe deu um tapa no rosto. Disse que ele estava falando bobagens. Sabia o quanto Atoko gostava dele e que seus sorrisos quando estavam juntos nunca foram falsos. Por isso, exigiu que parasse de agir de forma patética e a enfrentasse de verdade. Enquanto isso, Atoko ainda conversava com o irmão da ruiva. E quem melhor do que alguém tão excêntrico quanto Andou para explicar a ela o significado de ser um Chunin? A resposta era bem simples: não significa nada. E ela não precisava entender. Pessoas como Andou buscam atenção, tentando ser compreendidas, mas parte do encanto está justamente em não serem. Isso os fazia sentir-se especiais. Para Atoko, essa explicação fazia sentido. A reação dela era completamente natural, e não havia motivo para se sentir culpada. Na verdade, ela era alguém muito especial para Andou. Todos ao redor dele aceitavam suas excentricidades, o que, no fim, só o tornava mais comum. Sem Atoko em sua vida, ele não poderia dizer que tinha o síndrome do 8º ano. Todo personagem que construiu ao longo da vida perderia o sentido sem ela. O albino então fez uma pergunta: o que era felicidade para ela? Atoko respondeu que era amor. Para ele, no entanto, felicidade era ser o escolhido de alguém. E, por isso, ela deveria se sentir feliz naquele momento. O sono começou a dominá-la, e enquanto outras pessoas se aproximavam, Hajime pediu que observasse seu olho esquerdo. Antes que perdesse a consciência, revelou que, na verdade, ele tinha poderes. Enquanto isso, os outros ainda procuravam Atoko, agora genuinamente preocupados. Decidiram que era hora de usar seus próprios poderes para ajudar. Sayumi estava determinada a evoluir sua habilidade. O que começou como um simples conflito emocional logo se tornaria algo muito mais sério. Em outro local, Hajime estava prestes a enfrentar um adversário com poderes sobrenaturais.
O oponente atacou com chamas verdes nos punhos, mas seu golpe nunca chegou a acertar. Hajime abriu um buraco negro, engolindo o inimigo para sempre, ou talvez essa parte tenha sido um pouco exagerada. No final, Hajime saiu do local como se nada tivesse acontecido e, junto de Tomi, confirmou o que poucos sabiam: as fadas estavam por trás de tudo isso. No torneio, Litia é a líder mencionada por Hajime, que tem sob seu comando diversos super-humanos com os quais pretende atacar F, pois finalmente descobriram o esconderijo secreto deles. Ao que tudo indica, os vilões têm uma carta na manga e uma pessoa com um poder inigualável, conhecida como System, cujo poder é comparável ao de um deus. Curiosamente, comentam que o verdadeiro objetivo desse grupo pode ser acabar com o torneio, já que existem muitas fadas que são contra ele. Isso faz pensar que talvez os verdadeiros vilões não sejam os de F, mas sim as fadas que concedem poderes aos humanos para que lutem entre si enquanto assistem de camarote. Na verdade, essas fadas são bem mais suspeitas do que aparentam. Na realidade, Litia não passa de uma mensageira do Comitê Bélico, que é o verdadeiro responsável por administrar o torneio. O líder de F, por sua vez, é um antigo membro desse comitê, muito famoso, e por isso não puderam ir atrás dele desde o início. Hajime foi quem descobriu tudo isso, usando sua inteligência, e embora pudesse ter ajudado desde o começo, recusou-se a fazer isso por desprezar o fato de que Litia tentou manipulá-lo. Ele decide se afastar, e pela cena dele observando a escola, fica claro que isso aconteceu no mesmo dia em que encontrou Andou pela primeira vez. Litia recebe ordens do comitê para destruir F. Não é que ela tenha algo contra ele, na verdade, é o oposto e ela gosta dele. Mas quer resolver isso o mais rápido possível porque adora ver Hajime se divertindo em uma luta. Essa foi a ligação que ele recebeu no restaurante enquanto conversava com o protagonista, então agora seus devaneios começam a fazer sentido. Guerra, poder divino e tudo mais. Enquanto isso, os outros estão tentando parar System, que na verdade é um experimento que saiu de controle. Uma das integrantes do grupo, com a habilidade de analisar poderes, diz que o dom de System foi projetado para sempre garantir sua vitória. Não há escapatória. Seus olhos já detectaram todos como alvos, e ela não pretende deixá-los fugir. Felizmente, Hajime chega a tempo para detê-la. Acontece que Hajime já conhecia System porque ele chegou antes dos outros. Na verdade, foi ele quem a libertou e pediu que destruísse todos os membros de DF. Inicialmente, sua intenção era se livrar dela, mas achou que ela era bonitinha demais para ser machucada, então decidiu recrutá-la para seu grupo. E como ela foi adestrada em poucos segundos porque adora doces, acabou ficando. Hajime é quem tem os poderes mais absurdos aqui, mas a garota de cabelos verdes percebe que ele está gravemente ferido. Provavelmente por causa de alguém, e não disseram o nome ainda, mas ele sabe que é o Meco. Algumas semanas depois, Hajime aparece usando um tapa-olho porque dormiu com as lentes de contato e feriu o olho. Ele se arrepende de não ter um curandeiro no grupo e lembra do clube de literatura e dos poderes descritos no caderno do protagonista. A ideia é pedir para Sayumi curá-lo e depois apagar a memória dela usando os poderes de Tomi, assim ela não se envolveria na guerra. Parece um plano simples, não? Mas Itomi cometeu um erro bobo, confundiu as pessoas e achou que era Toko quem podia curar. Agora, tudo o que podem fazer é se culpar uns aos outros e torcer para que seus amigos não apareçam com novos poderes do nada. Os protagonistas pedem para Shifuyu criar um portal para levá-los para a sala do clube. Sayumi faz a chamada e percebe que a Toko não está presente. Como acredita que o clube não está completo sem todos os integrantes, ativa o nível seguinte de sua habilidade, o Círculo Ouroboros, que teletransporta a Toko até eles. A Toko pede desculpas pelos problemas que causou e também se desculpa com o protagonista pelo escândalo, ao mesmo tempo em que ele tenta pedir desculpas também, fazendo com que se interrompa repetidamente. Tomoyo percebe que a Toko está com ciúmes e decide contar seu segredo sobre as light novels para acalmá-la. Andou aproveita a oportunidade para se desculpar de verdade e dizer que quer a Toko ao seu lado. Não de maneira romântica, é claro, pois sua vergonha o impede, e ele acaba soltando mais de suas bobagens. Mas desta vez, a Toko entende a mensagem e segura sua mão de um jeito romântico. A cena é interrompida por Shifuyu pedindo para o protagonista abrir um pacote de batatas fritas. Andou se esforça ao máximo para abrir, e isso faz com que ele desperte uma nova fase de seu poder, chamado Fim. Basicamente, é a mesma coisa de antes, mas agora ele consegue lançar fogo pelo braço, o que aparentemente causa muita dor. O próximo capítulo começa com Tomoyo entregando seu romance quase finalizado para o protagonista ler e dar sua opinião. Ela já superou a fase de escrita em que não conseguia julgar sua própria obra de forma objetiva. Durante a conversa, falam sobre o momento em que o protagonista quase deixou de ser Chunin. Ele menciona que foi salvo por uma garota que usava óculos escuros e peruca branca. Ao ouvir isso, Tomoyo sai correndo sem dizer uma palavra,
pois percebe que essa garota era ela mesma no 8º ano, passando pela mesma fase que ele. Enquanto isso, dois novatos do grupo de Hajime, o garoto de cabelo azul e a loira que só pensa em romance, analisam gravações do esconderijo de DF. Eles encontram imagens de uma agente da organização fugindo. Sabem que se o Albino descobrir, ele vai ficar furioso, então decidem apagar a gravação e evitar problemas, pelo menos. De volta ao clube de literatura, os membros estão estudando e criticam o protagonista por não levar a sério. Ele brinca que poderia usar seu poder para desaparecer, mas o comentário irrita todo mundo pelo que aconteceu da última vez. Seu poder é perigoso demais, e pedem que ele nunca mais o use. Por ora, continuam estudando para os exames que estão próximos. Na ficha de Andou, estava escrito que sua maior fraqueza era a falta de emoções, algo que fez Tomoyo rir, já que era o completo oposto de sua personalidade. Shifuyu então perguntou se ele gostava dela, querendo saber se ele realmente tinha emoções. Andou respondeu que sim, mas foi rapidamente desmascarado em sua mentira. Percebendo isso, ele tentou se corrigir e retirou o que disse, o que deixou Shifuyu bastante triste. Mas que ninguém se engane, porque essa menina sabe exatamente o que está fazendo. Ela apenas fingiu tristeza para que Andou confirmasse seus sentimentos, e assim que conseguiu o que queria, o chamou de mentiroso por ter colocado aquilo na ficha. Enquanto acompanhava Andou até o lixo, ela decidiu fazer uma pergunta curiosa: o curry deveria ser bebido ou comido? Afinal, sozinho ele é líquido, mas quando servido com arroz, se torna um prato completo. Mas qual era o propósito dessa conversa? Simples, explicar que o arroz serve para transformar o curry em uma refeição completa, pois ele, sozinho, não basta. Assim como o verão, que não está completo sem isso mesmo. Sem Andou, sem piscina ou sem praia. Neste caso, Shifuyu estava se referindo a Andou. O que realmente a preocupava era o fato de que não teriam atividades no clube durante o verão, o que significava que passaria menos tempo com todos. Na verdade, sua preocupação ia além disso. Algo a incomodava, algo que não a agradava nem um pouco, e seu peito doía toda vez que Andou se aproximava. Ela não sabia o motivo, mas Madoka logo explicou a situação. Sayumi estava no banheiro lavando o rosto e pensando em começar a usar óculos quando, do nada, Sagami apareceu. Ele ignorou completamente o fato de estar no banheiro feminino e veio até ela com um único objetivo: impedir que colocasse os óculos. Ele acreditava que certos personagens estavam fadados a serem apenas figurantes em histórias de romance, e sabia que Sayumi estava apaixonada por Andou. Então, decidiu ir contra seus próprios princípios e intervir para garantir que ela tivesse uma chance. Ele queria garantir que as garotas rejeitadas por Andou tivessem outra opção. Mas Sayumi não sabia se aceitava a ajuda dele ou não. Enquanto isso, Atoko aproveitou que estava sozinha com Tomoyo para tocar no assunto do amor. Ela queria ter certeza se Tomoyo gostava ou não de Andou. Tomoyo fingiu que não tinha interesse em ninguém, mas Atoko decidiu ser mais direta e confessou que amava Andou. Queria estar com ele pelo resto da vida, sair para encontros, cozinhar sua comida favorita e, no fim das contas, ser aquela que ele escolhesse. Mas a razão pela qual estava contando tudo isso para Tomoyo era simples: entre todas, Tomoyo era a que mais compreendia Andou. Então, perguntou mais uma vez se ela gostava de alguém, porque logo depois a cena mudou para Tomoyo frustrada. Ela não havia passado da segunda fase no concurso de novelistas. Mesmo assim, viu isso como uma oportunidade para convidar Andou para sair e contar os resultados, já que ainda estava refletindo sobre a conversa com Atoko. Enquanto isso, finalmente chegou o dia da piscina que Andou havia prometido a Shifuyu. Ela estava tão ansiosa que passou a semana inteira contando os dias no calendário. Felizmente para o mundo, Madoka estava por perto. Ainda mantinha a convicção de que Andou deveria estar preso por causa de seus gostos duvidosos, então faria de tudo para impedir qualquer coisa entre ele e Shifuyu. Seu primeiro plano era fazer com que Shifuyu visse Andou como um pão duro, então sugeriu que ele comprasse comida repetidamente para acabar com seu dinheiro. O problema é que ela não contava com os vendedores de comida funcionando como barracas de rua latino-americanas, servindo pratos imensos. No fim, ela acabou empanturrada e não teve coragem de pedir mais comida. Plano fracassado. O plano B envolvia fazer Andou se meter em problemas com um adulto, para que parecesse um perdedor. A ideia era pregar uma peça em um cara musculoso que estava descansando por ali, mas, na hora H, Madoka lembrou que era tímida demais e não conseguiu nem falar com ele. No fim, ficou aliviada quando Andou apareceu e a salvou. Mais um fracasso. A última tentativa era fazer com que ele participasse de um concurso de perguntas para parecer burro. De alguma forma, ele e Shifuyu chegaram à final contra outros 3 times. Um dos prêmios era um carro, mas Shifuyu só tinha olhos para uma baleia de pelúcia. Eles responderam 7 perguntas seguidas corretamente, todas fáceis. Mas a 8ª era uma armadilha.
trazendo dilemas de física complexos. O objetivo era impedir que alguém ganhasse, mas Andou conhecia tudo sobre o assunto, não porque fosse um gênio, e sim porque eram temas comuns nos delírios dos Shunies. No fim, ele venceu a competição. O apresentador ficou arrasado até ver que Andou escolheu o bichinho de pelúcia em vez do carro. Madoka, indignada, perguntou por que ele não escolheu o carro. Andou respondeu que já havia ganhado algo mais importante, os sorrisos de Shifuyu e dos outros. Pela primeira vez, Madoka pensou que ele era um cara incrível, mas, ao contrário do que parecia, ela não se apaixonou por ele. Apenas entendeu que Andou era realmente uma boa pessoa, porque se preocupava muito com Shifuyu. Ele deixou isso claro ao dizer que todos no clube a consideravam uma amiga, mas um dia se formaram e seguiram caminhos diferentes. Por isso, queria que Madoka sempre estivesse ao lado dela. Mais um dia de verão passou, e Andou estava comprando algumas novels quando recebeu uma mensagem urgente de Sayumi. Sua irmã havia cancelado planos de última hora, e ela não queria ir sozinha. Para onde? Para o mesmo parque aquático de antes. E claro, tudo isso era parte do plano de Sagami, que ainda escolheu um maiô para que ela impressionasse Andou. Mas Sayumi se recusava a fazer exatamente o que ele queria, decidindo apenas aceitar os conselhos que considerasse úteis. O problema era que sua irmã também estava envolvida e trocou o traje de banho sem que ela percebesse. Sagami aproveitou para dizer que a roupa ficaria transparente quando molhada. Mentira pura! O objetivo dele era fazer com que ela brilhasse nos jogos aquáticos com sua incrível habilidade atlética. Por mais que tentasse evitar se molhar, alguns garotos acabaram jogando água nela, e ela ficou assustada. Mas logo percebeu a mentira de Sagami e, furiosa, deu um soco nele. Ela declarou que estava cansada de ser sua marionete e que faria as coisas do seu próprio jeito. Ele achou graça. Afinal, já havia dito antes, ela tinha poucas chances no amor, então deveria ser mais ambiciosa. Mas Sayumi preferia perder a se rebaixar às estratégias dele. Sagami, derrotado na vida social, decidiu partir para a luta no mundo sobre-humano e entrou em contato com o ex-membro da organização F que conseguiu escapar. Enquanto isso, Andou e Sayumi se divertiam no parque. Ele ficou feliz ao vê-la agir como sempre, pois achava que ela estava estranha o dia todo. E então, chegou a noite. Tomoyo hesitava em convidar Andou para ir ao parque aquático novamente. No fim, tomou coragem para ligar para ele, mas no dia seguinte, o protagonista estava ocupado com sua viagem de férias em família, como fazia todo ano junto à família de Atoko. Agora, se você lembra, esses dois já se conheciam de antes, sem nem perceberem. E é exatamente isso que vemos agora. Tomoyo estava usando um disfarce tentando consertar sua bicicleta quando Andou passou por ali. Ele ajudou a consertá-la e, de quebra, a aconselhou a esquecer essas fantasias, já que elas só iriam levá-la a sofrer com os comentários das pessoas que achavam que ela estava louca. Ele ainda sugeriu que ela colocasse limites na cabeça, para distinguir a ficção da realidade, já que a primeira não existia e não valia a pena perder tempo com isso. Tomoyo, irritada, a atropelou com a bicicleta, dizendo que a ficção existia no coração das pessoas. E, de alguma forma, essas palavras foram combustível para Andou continuar com suas loucuras. Tomoyo estava certa sobre o que Atoko estava planejando fazer, já que ela estava lendo revistas para tentar conquistar o garoto que gostava durante uma data na praia. Estava visivelmente motivada, e isso nunca é bom em histórias como essa, principalmente quando o protagonista, Andou, só pensa em criar histórias que combinam bem com o cenário da praia. Mas, para a sorte dele, sua irmã estava por perto para trazê-lo de volta à realidade, usando uma garrafa. Atoko começou seu plano de conquista de forma bem agressiva, sempre sorrindo e se aproximando demais. Ela até colocou um traje de banho para chamar a atenção dele, algo que funcionou perfeitamente, mas não tirava os nervos que ela sentia por dentro. A garota ruiva não queria desperdiçar o ingresso para o parque aquático que havia comprado e decidiu ir sozinha. No fundo, dava um pouco de pena dela, mas ela não estava sozinha nos seus problemas, já que Atoko não estava fazendo um bom trabalho de conquista. Enquanto jogava vôlei, ela acertou o protagonista com uma bola, fazendo-o cair, o que acabou destruindo a chance de parecer uma garota doce e delicada. E, para piorar, Andou percebeu que ela estava agindo de maneira bem estranha, o que a fez decidir ser ainda mais agressiva e ir para a fase 2, fazer com que ele aplicasse protetor solar nela. Só que o pote estava vazio, então ela recorreu ao plano B, brincar de pega-pega. O protagonista não gostava muito disso, já que não eram mais crianças e ainda estava dolorido da bola que a atingira, mas ninguém resiste àquela carinha. O problema é que Atoko era muito atlética e parecia que eles estavam correndo uma maratona ao invés de brincando. Na verdade, acabaram indo parar em um lugar isolado sem perceber, e isso foi bom para a fase 3.
Ela precisava levá-lo até ali para poder abraçá-lo e declarar seus sentimentos, após criar o ambiente perfeito com tudo o que já tinha feito. Parecia que ela finalmente iria confessar, não ia deixar o protagonista escapar, mesmo que estivesse nervosa. Porém, a realidade era bem diferente, ela só estava sofrendo de um golpe de calor por ter corrido tanto sob o sol. Pelo menos, não foi a única a estragar as coisas, já que Tomoyo também se arrependeu de ter ido sozinha à piscina, pois se entediou muito. Já era noite quando o protagonista e a Toko se encontraram para conversar. Ela queria confessar, mas antes perguntou o que ele acharia se as circunstâncias da vida os forçasse a se afastar. Como ele se sentiria? Andou respondeu, perguntando se ela lembrava de quando ele a esperou em um dia de chuva na porta de sua casa. Nunca disse, mas sentia que ela era importante para ele e que ela precisava fazer parte de sua vida. A Toko percebeu que aquelas palavras não tinham intenção romântica, mas sim familiar, o que a entristeceu um pouco. Ela mencionou algo sobre uma promessa, mas como ele não se lembrava disso, decidiu mudar de assunto. Por agora, ela se contentaria em ser a única pessoa que poderia chamá-lo de Yukon. Ela então começou a gritar o nome dele aos quatro ventos, mas sua empolgação foi diminuindo conforme repetia. Já todas as outras garotas tiveram seu momento com o protagonista, exceto Tomoyo, que recebeu uma ligação dele para um encontro durante o festival de verão. Ela foi a única que não convidou o protagonista, mas foi convidada por ele. Ele não explicou o motivo, apenas a levou para passear e tentaram um jogo de feira para ver quem pagava a comida. Soiler, o perdedor foi o próprio protagonista. Depois, ele a levou até um lugar mais isolado, mas não estava ali para se confessar. Na verdade, ele queria que ela falasse sobre algo que deveria ter dito antes. Ele soubera que a Toko havia comentado que foi cruel com a garota ruiva, e achou que algo de ruim tinha acontecido. Queria resolver isso, mas Tomoyo disse que não foi nada demais. Foi apenas uma conversa entre mulheres e seria inadequado contar isso para ele. Porém, tinha algo que queria lhe dizer, sobre não ter passado para a segunda fase do torneio, mesmo depois de pedir tanto a ajuda dele. Ele simplesmente respondeu com um frio e seco obrigado. A razão disso era simples, ela não queria conselhos, apenas sentia que deveria contar, já que a dor e a frustração eram dela e não podiam ser curadas com palavras vazias de alguém que não passou pela mesma situação. Essas palavras agradaram Tomoyo, e enquanto os fogos de artifício começavam a explodir no céu, ela começou a se lembrar de tudo que viveu com ele, até perceber que, sim, realmente gostava de Andou. E enquanto tudo isso acontecia, o que estava fazendo a presidente do clube? Ela estava sendo visitada por uma mulher estranha que colocou a mão no rosto dela. Vemos então que todos os membros do clube se reuniram, pois a presidente os chamou. Chegaram lá e a mulher, fingindo que seu corpo estava pegando fogo, pediu que a Toko usasse seus poderes para roubá-los e usá-los contra ela. Shifuyu, então, criou uma parede de pedras para protegê-la, mas seus poderes também foram roubados por Mirei. Andou então cobriu a ruiva, fazendo-a parar o tempo e levar todos para um lugar seguro. Eles conseguiram fugir para um campo vazio, onde começou a chover. Decidiram entrar em um karaokê para discutir o que aconteceu sem serem vistos. Chegaram à conclusão de que alguém estava possuindo o corpo de Mirei, já que sua personalidade era completamente diferente. O protagonista decidiu chamá-la para confirmar suas suspeitas e marcar um encontro no clube em 1 hora. A mulher no corpo de Mirei era uma ex-membro de F, que havia fugido junto com Sagami para destruir os protagonistas. Ela ficou surpresa ao saber que os outros não sabiam sobre a guerra entre super-humanos. Para ela, todos com poderes deveriam saber sobre o torneio, mas os planos pareciam ser uma exceção, e isso os tornava extremamente perigosos. Eles possuíam poderes bem diferentes dos normais, e agora queriam roubá-los, já que ela queria se juntar a Sagami, que havia prometido aceitá-la no grupo, caso ela conseguisse os poderes dos protagonistas. O protagonista tinha uma estratégia para enfrentar Mirei, mas isso exigia que usasse a evolução de sua habilidade, algo que todos temiam. Era a única coisa que poderia garantir a vitória, e, embora elas não estivessem totalmente convencidas, decidiram cooperar. Andou então se apresentou à possessão do corpo de Mirei e começou a se exibir com seus dramas. Depois de vários ataques, ele decidiu usar seus poderes, mas ela os roubou dele. Isso fazia parte do plano. A chama no braço do protagonista não se apaga, já que o fogo negro que ele possui não pode ser apagado, ele é impossível de eliminar até que consuma tudo o que toca. Então, com isso, a essa altura, ambos acabarão morrendo. A única forma de ele ter se salvado na última vez foi graças às suas amigas, porque a Sayumi pediu para Shifuyu criar uma guilhotina para cortar o braço dele, e depois ela o curou com seus poderes. Portanto, se a vilã não sair do corpo da presidente, ela acabará morrendo. Então, ele não tem outra escolha a não ser partir. Nesse momento,
O protagonista grita para avisar os outros, e a Tomoe congela o tempo enquanto os dois estão queimando, para trazer a Shifuyu e a Sayumi, enquanto elas realizam o processo. O protagonista dá um tapa e abraça a Mirei para que ela se acalme e deposite toda a confiança nele, mas, claro, ela terá que suportar a dor. Depois de um tempo, vemos as meninas chorando pelo que acabou de acontecer, mas também por estarem felizes, pois o plano deu certo. A vilã volta para seu corpo, e Sagami diz a ela que falhou. Nesse momento, o Hajime aparece e a engole com um buraco negro, levando-a para uma espécie de dimensão alternativa vazia. Descobrimos que o Sagami faz parte do grupo dele, mas ele diz que dessa vez a vilã passou dos limites e que não se meta mais com o clube de literatura, ou vai pagar caro, já que ele tem seus próprios planos para eles. Depois, vemos a Sayumi explicando tudo para a presidente, que parece ter lidado bem com a notícia, pois tudo deu certo, mas ela está um pouco preocupada com a imprudência do protagonista. Sayumi diz que não tem como fazer ele mudar de ideia quando ele decide ajudar os amigos, pois quando ele se empenha, não há jeito de detê-lo, e ele vai até as últimas consequências, claro, se for necessário. Ao mesmo tempo, a Atoko e a Sayumi ficaram juntas para escolherem algumas novelas simples para ler, sem se lançarem nas que o protagonista recomenda. De alguma forma, ambas notam que estão em igualdade de condições pelo coração do protagonista, eliminando as inseguranças que elas tinham, que poderiam causar brigas no futuro. Afinal, elas são amigas e não querem brigar. O Andou fica com a Shifuyu porque quer perguntar algo a ela. Ele está preocupado em mantê-la junto deles e colocá-la em situações perigosas, mas ao mesmo tempo, ele tem medo de deixá-la sozinha. Então, ele quer saber se ela deseja ficar com eles, algo que nem precisaria ser perguntado. Depois disso, ele tenta se mostrar interessante com seus poderes, mas a Tomoe o golpeia por ficar se exibindo em público.